Dia 8 de abril, pelas 15 horas, a ASMIP, em parceria com a Câmara Municipal de Matosinhos, apresenta um evento online através do Facebook, com Matosinhos Habite, no intuito de clarificar o programa Casa Acessível. Participe! Ora, então, muito boa tarde a todos que estão a assistir à sessão. Antes de mais, as boas-vindas a todos. Muito obrigado pela vossa presença, em nome pessoal e em nome da ASMIP. Vamos dar início à sessão. Iremos ter aqui como participantes a apresentar o Matosinhos Casas Acessíveis, o Dr. Tiago Maia, e o Engenheiro Pedro Silva. O Dr. Tiago Maia, pela Matosinhos Habite, que é administrador, e o Engenheiro Pedro Silva, operacional da Câmara Municipal de Matosinhos. Eles vão-nos fazer uma explicação de como é que funciona este programa, quer para o público em geral, quer parcialmente para as mediadoras imobiliárias, que muitas delas estarão aqui a assistir com certeza, como parte interessada neste novo ramo de negócio, que pode ser interessante para todos. É um gosto podermos estar a participar nesta parceria e podemos ser incluídos nela também. E neste caso iremos fazer do lado da ASMIP, iremos fazer tudo o que nos for possível para podermos ajudar e contribuir com o empenho dos nossos associados, a quem vamos dar informação regular sobre este processo, sobre este programa, no sentido de que tenham interesse em fazer parte dele e em tirar algum partido dele, obviamente, porque isto é um negócio também. É muito bom que haja esta preocupação em que haja mais casas e acessíveis a mais gente que não tinha capacidade para arrendar imóveis de uma outra forma, no mercado livre, porque todos sabemos os preços que as casas estão e a evolução que tiveram nos últimos anos. A pandemia agora veio aqui baralhar um bocadinho as contas, certamente que iremos ter preços a manterem-se e quiçá aqui ou ali até a baixarem qualquer coisa, mas ninguém espera grandes quedas nos preços. Portanto, é muito importante que existam programas como este que a Câmara de Matosinhos está a promover. Sabemos que a Câmara do Porto e de Lisboa também estão empenhadas num processo idêntico. Da nossa parte, como uma associação, digamos assim, que congrega empresas de mediação imobiliária, no caso concreto são já 850 que nos seguem, vamos fazer tudo o possível, quer aqui em Matosinhos, quer depois noutros concelhos onde sejamos chamados a isso, para participar e com o nosso apoio como profissionais da área, contribuirmos para que eles sejam um sucesso, que todos beneficiem, quer as empresas sim, mas também o público em geral. Portanto, não vou estar com mais delongas, porque não é a mim que me cabe hoje estar aqui com grandes explicações, e vou passar a palavra em primeiro ao Dr. Tiago Maia, para ele nos fazer a apresentação, e depois então passarei novamente a palavra ao Engenheiro Pedro Silva. Muito obrigado pela vossa presença e Dr. Tiago Maia tem a palavra, por favor. Muito bem, obrigado e boa tarde a todos e a todas. Antes de mais agradecer a disponibilidade por parte da ASMIP em promover este webinar. A intenção é mesmo dar a conhecer um novo programa municipal denominado Matosinhos Casa Acessível. E eu farei aqui um breve enquadramento e depois caberá ao Engenheiro Pedro Silva fazer uma apresentação mais a fundo do programa Matosinhos Casa Acessível. Esta é uma resposta que surge no âmbito da nova geração de políticas de habitação. O Governo lançou o desafio junto dos municípios para definirem a sua estratégia local de habitação e no âmbito desta estratégia local de habitação, nós, no diagnóstico que definimos ou que percebemos, encontramos aqui duas problemáticas, que era a resposta à classe média e a resposta aos jovens. E nesse sentido começamos a trabalhar num novo instrumento, numa nova ferramenta que pudesse, de certa forma, ser solução para este problema.
sabemos bem que Lisboa já também tem um programa idêntico, o Porto também, e que tem tido dificuldade na adesão por parte dos proprietários, ou seja, ter aqui oferta para depois dar resposta à procura. E nesse sentido nós procuramos e sabemos que o mercado neste momento está muito entregue aos mediadores imobiliários e nada melhor do que vir aqui falar e prestar os esclarecimentos que surjam no decorrer desta sessão para que este programa possa ter um maior alcance possível. É a nossa intenção, desta forma, tentar chegar aqui aos proprietários para que possam alimentar aqui a bolsa de senhorios que depois disponibilizem os seus imóveis para este programa municipal. Nós consideramos, sobretudo, este programa municipal para os senhorios um instrumento diferente, inovador e que, de certa forma, dará uma segurança aos contratos de arrendamento, porque por trás estará uma entidade como o município de Matosinhos que será cumpridora escrupulosamente dos contratos de arrendamento e até mesmo em termos de pagamento de rendas, como veremos mais à frente na apresentação do engenheiro Pedro Silva, haverá aqui a possibilidade até mesmo dos senhorios terem benefícios fiscais e desta forma poderem considerar este programa municipal como uma resposta a tempos de crise que vivemos e que certamente com estas moratórias poderá se intensificar. Por isso, fazendo assim um breve enquadramento, o município está empenhado, considera esta uma resposta para os dias de hoje, mas também para o futuro. Por isso, na próxima segunda-feira, dia 12, abrirá uma consulta pública junto dos proprietários, que decorrerá até ao final do mês de abril. E depois, mediante a oferta que tivermos, iremos abrir a consulta pública junto dos subarrendatários. Por isso, estaremos completamente disponíveis na Matosinhos Habite, que está localizada mesmo no centro próximo da Câmara Municipal de Matosinhos. Estaremos disponíveis para clarificar, através de reuniões presenciais com a equipa técnica, composta pelo engenheiro Pedro Silva, para o esclarecimento de questões mais, de outro tipo de questões, caso não queiram colocar aqui em direto. Por isso, a mim compete-me agradecer mais uma vez à ASMIP, na pessoa do presidente Francisco Bacelar, pela disponibilidade e por esta abertura para dar a conhecer o programa municipal Matosinhos Casa Acessível. Obrigado.
pronto. Está terminado o vídeo, portanto tenho a palavra ao engenheiro Pedro Silva, a quem agradecemos então as boas notas que nos vai dar. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Vou compartilhar a tela, só um momento. Este programa Matosinhos Casa Acessível começou, ele tem um regulamento que está disponível no site da Matosinhos Habite e foi, digamos, tem como objetivo principal, digamos, a colocação de imóveis de diferentes tipologias para arrendamento a famílias. No fundo, a Câmara é um processo que tem duas fases. Primeiro, a Câmara, digamos, faz uma consulta pública a proprietários que queiram colocar os seus imóveis a arrendamento. A Câmara faz o contrato de arrendamento com esses proprietários e, a seguir, passa-se digamos, a uma fase de outra consulta pública para os subarrendatários, as famílias, para depois arrendar. Nós fizemos uma experiência que começou em novembro e terminou agora em janeiro, para, digamos, tentar arrendar casas a proprietários. No fundo, foi uma experiência que se resumiu apenas a um fogo, só conseguimos nessa primeira experiência piloto a arrendar um fogo, e estamos nesta fase já a colocá-lo, digamos, em termos de subarrendamento. Isso para a semana irá ser, digamos, subarrendado esse fogo. Digamos, no fundo, aqui há sempre um momento, primeiro, de consulta ao mercado e depois um momento de arrendamento às famílias. Digamos, há duas fases subsequentes. Estamos, no fundo, agora a preparar, como disse o Dr. Tiago Maia, para dia 12 arrancar uma segunda fase, uma segunda consulta, que decorrerá no mês de abril, até ao final do mês de abril, e que visa, digamos, arrendar mais imóveis. Que vantagens é que nós podemos aqui, digamos, destacar para os proprietários? Como já também foi dito, a garantia do cumprimento escrupuloso do contrato, do pagamento atentado das rendas. Por outro lado, a garantia de que a casa, isso também é uma preocupação dos proprietários, é devolvida no fim do contrato como como ela hoje está, digamos, salvo o normal desgaste, mas, digamos, qualquer tipo de situação anómala que aconteça, digamos, o município, digamos, irá, digamos, intervir e vai reparar antes de a devolver ao proprietário. E depois há aqui a questão de haver a possibilidade de haver isenção de impostos, desde que os contratos tenham pelo menos 5 anos. Nós admitimos contratos de 3 anos, mas esses não têm isenção fiscal. Se forem de 5 anos ou mais, há isenções fiscais associadas. Há, por um lado, a isenção do IMI e, por outro lado, a isenção de IRS ou IRC, conforme o tipo de proprietário do imóvel. Digamos, e essas são duas vantagens que nós, digamos, destacamos aqui. Por outro lado, admitimos que, em certas condições, a renda possa ser antecipada, digamos, e pode ser uma renda anual ou bienal, no fundo. Se o proprietário quiser ter, digamos, disponibilizado uma verba antecipadamente, pode fazer isso. Faz esse requerimento e, digamos, admite-se isso. Depois, por outro lado, também se admitem que se haja antecipação de rendas para a recuperação do próprio imóvel. Digamos, antes do contrato começar, a Câmara, digamos, faz antecipa uma verba das rendas, no fundo, e o contrato só começa depois da Câmara da habitação recuperada. Digamos. Há também a possibilidade de, se a habitação estiver mobilada, de haver uma valorização, que pode chegar até 10%. Há uma vistoria que vai avaliar como está
digamos, isso cumpre ou não cumpre os requisitos, e a partir daí pode haver uma avaliação que chega até aos 10%. Pronto, está aqui, digamos, a duração dos contratos são de 3 a 5 anos, e podem ser prorrogados, e com menos de 5 anos não tem isenções, com mais de 5 anos temos isenções do IMI e do IRS ou IRC, conforme o caso. Digamos, o regulamento que está disponível no site, como eu disse, fixa, digamos, os valores máximos que a Câmara está disponível para arrendar as habitações em função da freguesia, da sua localização, no fundo das 4 freguesias, ou uniões de freguesias, no caso, e em função das tipologias. Isso, os valores vão desde o T0 em Custóias, Leça de Bali e Guifões, que são 223 euros, até ao valor mais alto que está aqui nesta tabela, que é em Matosinhos e Lessa, de um T4 ou superior, que é 961. Estes são os valores máximos que a Câmara está disponível para arrendar em cada uma das tipologias e em cada um dos espaços. Isto corresponde, digamos, porque como também estamos às isenções fiscais, a uma redução de cerca de 20% aos valores de referência do mercado. O que é que exige este processo? É um processo muito simples. A partir do dia 12 está disponível um formulário de candidatura online e, digamos, com os dados da habitação, uma caderneta, são suficientes para, digamos, praticamente preencher de uma forma muito simples e rápida o formulário. Depois tem que se inserir alguns documentos, como se diz a caderneta, há mais um outro conjunto de documentos que eu depois faço referência, que têm que ser inseridos para completar a candidatura. Mas é uma coisa que se faz em um quarto de hora, 20 minutos, é possível, desde que se tenham os documentos todos à mão. Depois, a seguir à candidatura, há um processo de avaliação do imóvel e que inclui uma vistoria, digamos, um conjunto de técnicos irão a cada uma das habitações, ver como ela está e, digamos, vão classificá-la e ver, digamos, o estado em que ela está, se adequa ou não se adequa, digamos, ao programa. O valor, depois é avaliado também o valor proposto, digamos, para a renda, e há uma certa em função da vistoria, também faz uma hierarquia dos fogos. Admitimos que se houvesse uma oferta muito grande para uma determinada tipologia e para uma determinada freguesia, poder, digamos, a Câmara não arrendar todos, mas, digamos, não estamos ainda nessa situação e por isso há de se avaliar primeiro, depois da consulta pública estar concluída. Admite-se aqui também a participação dos imobiliários, no sentido dos mediadores imobiliários, para digamos, dinamizarem este processo e nessa medida o serviço prestado, digamos, é remunerado por uma renda mensal. Digamos, a Câmara Municipal concederá essa renda quando o contrato for assinado entre a Câmara e o município, e depois, digamos, há um acerto um acerto de contas de acordo com o Código dos Contratos Públicos com os mediadores. O mediador, digamos, na candidatura, se a candidatura for passar por um mediador, o contrato que for estabelecido entre o proprietário e o mediador deve também ser inserido no formulário de candidatura. Assim como se for o mediador a preencher a própria candidatura e não for o proprietário, o mediador deve ter uma declaração do proprietário a dizer que o autoriza a fazer esse preenchimento do formulário. Isso está disponível no site e pode-se verificar. Digamos, temos aqui as informações que estão disponíveis para o contacto e para algum esclarecimento complementar. Eu vou tentar passar agora aqui um outro
outro documento que seria o formulário de candidatura para... Deixa-me só ver. Simples, tem a identificação e que se tira da caderneta permanente da habitação e as suas características. Vou passar devagarinho só para verem, digamos, são as áreas, tipologia de apartamento que é. Depois tem questões de estacionamento. O certificado energético é requerido, mas se não existir agora, pode depois ser apresentado numa fase posterior, antes de feito o contrato, por isso pode haver aqui, como há um período de avaliação antes da vistoria, há aqui um período que, se não existir, há a possibilidade do proprietário pedir esse certificado e depois inseri-lo lá a posteriori. Não é um documento obrigatório para o formulário ser aceito. Depois os equipamentos, o mobiliário, estado de conservação, algumas características da habitação. Depois, naquela situação em que o edifício precisa de obras, nesse caso, ele terá que, declarar aqui, tem que discriminar rapidamente as obras, de uma forma sintética, as obras que precisa, tem que apresentar um pequeno orçamento e o tempo previsto. E depois, se pretende ou não pretende adiantamento das rendas para esse fim. E também tem que ter o orçamento. Mas aqui tem que concordar com estas condições, no fundo, que o edifício está em condições de ser habitado, no fundo, estas. Podem ler com cuidado, não vou aqui. Toma conhecimento das condições mínimas de segurança, celebridade que são exigidas. Aqui apresenta a proposta de valor que não pode ser superior àquela tabela que eu apresentei anteriormente. Depois, se tiver mobiliário, diz aqui o que é que tem e para ser avaliado. E que tipo de percentagem pretende por esta valorização do mobiliário. Documentos, como disse, é o certificado energético, se não o tiver, tem depois de algum tempo para apresentar. Obrigatória é a caderneta predial, o ampliamento do registro predial, a licença de utilização. Depois, isto é facultativo, a planta da habitação, porque depois para nós divulgarmos era importante dispormos disto. No caso de haver mediação imobiliária, que é dito sim ou se não, se houver, é inserido a cópia do contrato de mediação. Depois, se for o próprio mediador imobiliário a preencher o formulário, também, tem que inserir uma declaração do proprietário a dizer que lhe dá autorização para fazer esse preenchimento. Depois aqui há a declaração do candidato, no fundo, ou do mediador por procuração, que autoriza, uma série de situações, identifica-se e depois aceita também as questões da questão dos dados, dos dados pessoais recolhidos para este fim apenas, toma conhecimento e autoriza. Essencialmente é isto, assina, isto é um formulário em papel, que nós também admitimos, mas de uma forma excepcional, mas o formulário, online é mais simples e é mais interativo para falar. Essencialmente são estas as questões que queria colocar e, estou disponível para qualquer esclarecimento. Uma afirmação, porque já o disse aí, mas é confirmar. Aquele formulário também está online, portanto está na Matosinhos Habite, é só as pessoas acederem ao site e está sem som. A partir do dia 12. A partir do dia 12 está online e é muito mais fácil de preencher do que ter que imprimir, preencher, digitalizar, enfim. Pronto. Há aqui uma questão que eu me esqueci de dizer que é importante, que é, nós, pela experiência que tivemos da outra
da experiência piloto, digamos, o tempo que, digamos, que mediará entre este processo terminar, que no fundo termina, enfim, digamos, abre a dia 12 e termina a final de abril. Digamos, um proprietário que ponha uma casa, digamos, deste programa, digamos, a vistoria e depois a assinatura de contrato, nós estimamos que cerca de um mês é possível fazer isto tudo. Digamos, no fundo, não durará mais que isso. Quer dizer, é possível fazer isso. E consegue, porque alguma da plateia que temos aqui são profissionais, consegue-nos explicar melhor como é que os mediadores se podem entrosar neste processo. Portanto, basicamente, têm que encontrar e devem encontrar proprietários disponíveis para entrarem neste programa, cederem as suas casas de arrendamento à Câmara por um preço abaixo do preço do mercado, tendo com isso benefícios fiscais, e os mediadores basta preencherem aquele formulário com todas as indicações e enviarem para a Câmara, estão dentro do processo e sujeitos a beneficiarem deste negócio, digamos assim, também. Exatamente. Digamos, há duas situações. Ou o proprietário quer ser ele a preencher, mas como foi um mediador que o introduziu no processo e que o trouxe ao programa, então, digamos, há um contrato que o mediador assina com o proprietário e esse contrato vai também para o formulário, não é? Vai inserido no formulário, e isso é uma prova de que o mediador participou no processo e que vai ser remunerado por isso, ou então o proprietário não quer, digamos, ter esse trabalho e dá essa e passa, digamos, passa uma autorização ao mediador, uma declaração que também está disponível no site da Matosinhos Habite, né? Então há que preencher também, digamos, essa autorização, além do contrato de mediação, preencher essa autorização do proprietário e, a partir daí, digamos, também inserir, e a partir daí o formulário é aceito. Isto é uma das vertentes do negócio e, portanto, a montante, arranjar o proprietário e trazê-lo para o programa e beneficiar disso economicamente, porque é para isso que a mediação trabalha, com esse objetivo. Mas também pode funcionar do lado do cliente, com casas que a Matosinhos Habite vai ter disponíveis e o mediador traz um cliente para essas casas. Também é assim. Também pode ser, digamos, nós estamos, nesta fase é para os proprietários. É importante esclarecer isto, que as pessoas estão-nos a ouvir, e isto claro. não são só as pessoas que nos estão a ouvir agora, que depois vão ouvir mais tarde, com certeza, haverá muito mais gente a ver. Sim. É importante saberem isso. Depois deste processo terminado, que vai começar dia 12, termina dia 30 de abril, e depois de nós termos um conjunto de casas disponíveis, passamos a outra consulta, mas essa já vocacionada para subarrendatários e não para proprietários. E nesse caso também, digamos, os mediadores podem participar nesse processo, no fundo, digamos trazendo para o programa pessoas que estão interessadas. A nossa dificuldade principal tem sido, digamos, arranjar a oferta suficiente porque nós, quando lançamos a questão das consultas aos subarrendatários, temos sempre muita procura. O problema está ao contrário. No fundo, eu sei, mas pode acontecer pode. É importante que a classe de mediação, não só os nossos associados como outros que nos estejam a ouvir, saibam isso e saibam que podem também entrar por essa via se houver possibilidade e se tiverem clientes para isso. Porque às vezes surgem os clientes que procuram um determinado imóvel e nós não temos, mas lembramos que temos aqui a Matosinhos, se for alguém que quer aqui no Conselho de Matosinhos ou próximo, que pode vir para Matosinhos e que pode ser um candidato potencial a isto. Então o mediador vai fazer esse trabalho que de outra forma se calhar o cliente não saberia e não chegaria cá, não é? Sim. Agora, se calhar vai haver o problema dos 7 cães a um osso, digamos assim, porque há casas a menos e clientes a mais, não será por aí, mas se acontecer, é importante. Há uma condição de ter que residir há pelo menos 3 anos em Matosinhos, se quiser entrar para o programa arrendar uma casa, não pode ser. Ou então trabalhar há 3 anos também já em Matosinhos. No fundo, tem que haver esse vínculo, não é? Quer dizer, prévio, digamos. Por exemplo, no caso de um casal, basta um ou tenham que ser os dois? Não, basta alguém do agregado familiar trabalhar ou viver há mais de 3 anos em Matosinhos. Muito bem. Exatamente.
Pronto, da minha parte, assim, de momento não tenho mais questões. Se alguém quisesse fazer questões, poderá pôr as questões no chat do Facebook. Como temos um problemazinho com o Facebook que demora tem uns 20 segundos de atraso, portanto, eu vou dar algum tempo a alguém que queira escrever e vamos aguardar um bocadinho. Se não houver perguntas, da minha parte não teria mais nenhuma. Não sei se há alguma coisa mais a acrescentar do engenheiro Pedro Silva ou do Dr. Tiago Maia. Se não houver perguntas, iríamos dar a sessão por encerrada. Não sei. Não, é reforçar a questão de, caso aliás, as dúvidas não surjam de momento, nós estamos completamente disponíveis na Matosinhos Habit ou através mesmo de e-mail. E o contacto telefónico também foi cedido pelo engenheiro Pedro Silva. Estaremos completamente disponíveis para esclarecer noutro momento que não seja este. E uma vez mais agradecer à ASMIP pela promoção deste webinar. De nada. Nós é que agradecemos o contacto e a iniciativa, porque no fim de contas a iniciativa foi daí, nem foi nossa. Portanto, da minha parte, penso que não há aqui ninguém. Eu estou aqui a ver também online no Facebook, não estou aqui a ver comentários, portanto já passou o tempo suficiente. Então, se não tivermos mais nada a dizer, vamos já para encerrar a sessão e vamos ficar à espera então da abertura da consulta no dia 12 de abril e do que possa vir aí. Nós, da nossa parte, internamente, vamos fazer divulgação ampla disso e no dia 12 de abril vamos lembrar os nossos associados e talvez até a classe em geral através desta via do Facebook de que está aberta a consulta e pedir-lhes que se tiverem imóveis ou proprietários que estejam disponíveis para se inserirem neste quadro ou neste programa, que o façam, porque penso que só tenham a ganhar com isso também, não é? Há uma estabilidade de rendas que de outra forma não tenham, porque aquela coisa de arrendar e as pessoas saírem ao fim de algum tempo, ou pagarem ou não pagarem, aqui está inteiramente assegurada. Isso é uma das coisas que importa salientar aqui, não é? Que é quem adere a este programa, como proprietário, tem uma garantia de renda pelo tempo que contrata com a Câmara, que é, salvo erro, 3 ou 5 anos. Agora não queria dizer asneiras, Pode ser de 3, se for de 3 não tem a isenção do IMI, se for um contrato de 5 anos, aí já tem isenção de IMI. Um contrato de 5 anos tem isenção, portanto, eu penso que uma das benesses aqui é ter a isenção de IMI. Os interessados, logicamente, devem querer aproveitar isso e fazerem contratos por 5 anos. Pronto, então falamos mais um bocadinho, continua sem haver questões, vamos mesmo encerrar então. Muito boa tarde, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos os participantes e vamos encerrar a sessão então.